Sejam muito bem-vindos a Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo que é muito clássico, mas ó, muito clássico. Eu tenho certeza que você já comeu, se você tem a minha idade, é claro. Se você não comeu é porque tá um pouquinho sumido, mas a gente trouxe hoje para vocês uma versão muito bacana do bolo Floresta Negra. Diretor, roda a vinheta! Pessoal, o bolo Floresta Negra foi um dos sabores pedidos lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, clica aqui no link que o diretor vai deixar e segue a gente, que eu sempre faço uma enquete, tem stories, tem um conteúdo bacana. Esse bolo foi um dos pedidos pelos nossos seguidores, então é por isso que hoje ele está aqui para vocês. Só que eu não ia fazer qualquer bolinho Floresta Negra, né? Claro que eu quis fazer uma versão 2.0 muito melhor. Para quem não conhece, o bolo Floresta Negra basicamente é um bolo de chocolate recheado com chantilly e cerejas picadas e coberto com uma montanha de chocolate ralado. É basicamente isso, é um bolo que você encontra em qualquer padaria ou doceria. É um bolo, assim, basicamente um sabor padrão que toda doceria tem, tá? Hoje em dia você não vê assim tanta, né? Hoje em dia tem muito leitinho, brigadeiro, mas antigamente, bem antigamente, quando eu era criança, tinha muito, né? Via-se muito. E eu, particularmente, não gostava. Mas por que eu não gostava? Primeiro porque a massa de chocolate era muito sem graça. Ou era extremamente molhada com uma calda de cereja bem assim, com gosto bem artificial. E o pior de tudo, gente, que eu não gostava de cereja. Porque as cerejas que colocavam nestes bolos não eram cerejas verdadeiras. Eram churejas, eram cerejas feitas a partir do chuchu que ficavam embebidas num líquido de cereja para ganhar cor e sabor. Então assim, era horrível, tá? Era horrível. Então por isso que eu realmente não gostava. Mas eu decidi fazer uma versão aqui muito melhor, muito mais saborosa, que é um bolo Floresta Negra trufado. Mas chega de conversa e bora para a receita. Vamos começar pela massa. Esta massa é a massa de chocolate do Devil's Food Cake. Diretor, bota uma foto bem maravilhosa desse bolo chocolatudo. É um bolo muito maravilhoso, tá? Ele é muito intenso em sabor, ele é denso, ele é úmido, nossa, assim, é top de linha. Ele é parecido, tá, com aquela receita que eu utilizei no bolo de chocolate, que foi o primeiro episódio da nossa temporada de bolo. O diretor vai deixar um card aqui. Se você perdeu este bolo, corre lá que ele tá imperdível, tá? Mas ele é muito parecido. Porém, ele vai um pouco de café, né, que traz o quê? O café aqui não entra como um saborizante, ele entra como um realçador do sabor do chocolate, por isso que ele fica tão especial. Para começar, a gente vai fazer o leitelho, que a gente vai talhar o leite. Esse procedimento faz muita umidade na massa, né? Traz muita umidade, muito sabor. Então, assim, é um passo muito importante, é muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu gosto de utilizar essa técnica sempre para trazer umidade para o bolo, para que ele já fique naturalmente úmido, não precisa ficar carregando na calda, né? Mas então, para fazer isso, você vai pegar o seu leite integral, vai acrescentar o vinagre, vai misturar, você vai perceber que na hora o leite já vai engrossar e você vai deixar ele descansando de lado um pouquinho. Agora, numa tigela, a gente vai colocar os ovos, o açúcar e o óleo e vai bater bem, até dissolver o açúcar por completo, tá bom? Bota força nesse braço aí e mão na massa. Agora a gente vai pôr umas gotinhas de baunilha, tá? Pode ser essência ou extrato. Se for essência, lembre, sempre menos, tá? A essência é muito forte e artificial. O extrato não. Já que aqui foi meia colher de chá de essência, se você for usar o extrato, você pode pôr uma colher de chá, tá bom? Depois disso, a gente vai acrescentar o cacau em pó peneirado. Aqui eu tô usando cacau em pó 100%, tá? É importante que seja o cacau em pó 100%, que, gente, é super baratinho. Vai numa casa de cerealista, onde vende vários tipos de sementes, de castanhas, que eles têm o cacau em pó e custa tipo R$2 100 gramas, é super baratinho, tá? Peneira ele porque ele tem uma dificuldade em misturar com os outros ingredientes, mistura bem. Depois que você misturar, agora a gente vai acrescentar o leitelho, que foi aquele leite que a gente talhou no começo do preparo. Depois de misturar bem, a gente não pode esquecer daquela velha pitada de sal, né, que é para realçar os sabores. E agora a gente vai entrar com a farinha, tá? Se você quiser, pode peneirar a farinha também para ajudar a misturar. É uma massa pesada, densa, você vai sentir dificuldade, assim, mas força, que aproveita para ganhar os músculos. Vai mexendo aí. Depois a gente vai acrescentar o café, tá? O café é um café passado assim, na seguinte proporção: 250 ml de água
para 25 gramas de pó de café, que dá aproximadamente 2 colheres de sopa de café niveladas, tá? Aproximadamente. Então você vai passar um café, vai deixar ele esfriar e vai usar ele agora na massa. Pode até ser café de outro dia, sobrou aí, não tem problema, não precisa ser um café fresquinho, tá, gente? Ele precisa estar em temperatura ambiente, isso é muito importante. A gente vai agregar o café e por último a gente vai entrar com o bicarbonato de sódio e com o fermento em pó. Vamos mexer rapidamente e a massa tá pronta. Aqui, gente, é bastante massa. Você pode assar esse bolo em 3 partes, né, com formas de 20 centímetros de diâmetro, ou fazer como eu fiz em uma forma de 20 centímetros de diâmetro de forma única, então demora um pouco mais para assar, mas dá certo, aí você só cortar a massa em discos, não tem problema. Você pode partir essa massa e assar em formas menores para fazer mini bolos. Eu creio que deve dar uns 3 mini bolos, tá? Porque a massa ela é bem volumosa, tá? Você vai colocar a sua massa numa forma bem untada, tá? No caso eu tô usando desmoldante, mas você pode enfarinhar, untar, enfarinhar, capricha para sair bem bonito da forma, tá? E vai levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, nunca se esqueça disso. Pré-aqueça seu forno. Antes de pegar algum ingrediente, já vai lá na cozinha e liga o forno. Ele precisa de um certo tempo para atingir a temperatura ideal, tá? Eu recomendo sempre pelo menos 20 minutinhos para aquecer. O meu bolo demorou em torno de 60 minutos para assar, tá? Porque era muita massa numa forma relativamente média ou pequena, né? Mais para média pequena, alta. Então ele demorou bastante. Se você utilizar uma forma menor ou maior ainda, ou porcionar, vai assar mais rápido, tá? Depois de 40 minutos, começa a fazer o teste do palito, mas não abra a porta do forno antes disso, a menos que você tenha porcionado em várias formas a sua massa. Aí realmente o tempo vai ser bem menor e depois de uns 25 minutos você já pode começar a fazer o teste. Mas se você fizer como eu, uma forma única, espera pelo menos 40 minutinhos. Depois que o bolo assar, deixa ele descansar uns 15 minutos fora do forno, tá? E já desenforma. É muito importante esse passo, tá, gente? Porque se o bolo ficar lá na forma esfriando dentro dela, além dele grudar de novo, ele ainda vai ficar empapado embaixo. Não é bacana. Deu os 15 minutinhos, vira ele em cima de uma grade. Se você não tiver uma grade, vira ele em cima de um prato com papel toalha e deixa ele lá até esfriar, tá? Completamente, para que ele fique completamente frio e só depois você possa voltar a armazenar ele numa forma ou num pote, enfim, na geladeira, onde você quiser. Mas agora vamos partir pro recheio, ou melhor, para os recheios. Como eu disse para vocês, é uma Floresta Negra 2.0, então ele vai ter 2 recheios. O primeiro é um recheio de chocolate trufado, é muito gostoso e é super coringa, gente. Vocês podem usar esse recheio para inúmeras combinações de massa, de bolos, até cupcakes. Ele também faz trabalho de bacon. É um recheio muito bacana para você ter aí guardado no seu caderninho de receitas. Em uma panela a gente vai colocar uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de amido de milho. Nós vamos dissolver o amido no leite condensado, tá? Misture bem até que você perceba que esteja incorporado. E agora a gente vai entrar com os outros ingredientes, que são o leite, o creme de leite, o chocolate em pó, o chocolate em barra, tá? Uma barra dessas comum, pode ser meio amargo ou ao leite, vai do seu gosto. Eu prefiro usar o meio amargo, tá? Que já é um bolo que vai cereja bem doce, então eu acho melhor colocar o chocolate em barra meio amargo, tá? E a manteiga. E a gente vai levar tudo isso pro fogo. Vai mexer constantemente, pode ser com um fouet, tá? Se você tiver um fouet é melhor. Ou com uma espátula que você consiga raspar o fundo para não deixar queimar. Não tem segredo. Começou a ferver, conta uns 3 ou 4 minutinhos que é para cozinhar o amido. Você vai perceber que ele fica bem grossinho, ele começa a cair em blocos da colher, tá? Então quer dizer que tá pronto. E aí é só deixar esfriar fora da geladeira. Sempre lembra de cobrir o seu recheio com o plástico imediatamente para não formar uma película, tá encostando em tudo, toda a superfície do recheio, para que ele não crie uma película desagradável. É só deixar ele na geladeira mesmo, tá bom? Descansando, ou fora tanto faz. Se for só para rechear, pode deixar fora. Se você for utilizar para fazer trabalho de bico, pode deixar na geladeira, não tem problema. Ele é um recheio macio, tá? Que não vai ficar muito duro se você deixar ele gelado. Bom, o segundo recheio é o tradicionalzão, né, gente? Chantilly com cereja. Aqui você escolhe, se você quiser utilizar um preparo pronto de chantilly, aqueles tipo Amélia, Ulalá, gente, o Ulalá eu não conhecia, diretor, bota uma foto do Ulalá aqui pra mim. Eu não conhecia, mas eu juro pra vocês, ele é muito melhor que o Amélia, gente. Nossa, ele tem muito menos gosto de falso, sabe? E então, assim,
Eu, quando preciso utilizar, eu utilizo ele, tá? Mas eu dou preferência sempre pela nata ou pelo creme de leite fresco. O problema desses dois ingredientes é que eles, como são mais naturais, eles são menos estáveis. Então eles não aguentam altas temperaturas, tá? Então assim, é um risco. Eu tô utilizando aqui o creme de leite fresco porque tá um clima mais ameno na minha cidade, tá? Mas, por exemplo, o bolo não está aqui fora como nos outros porque ele é um bolo mais delicado. Então, se você quiser um bolo mais resistente, faça um chantilly batido daqueles de caixinha que é mais seguro para você, tá bom? A gente vai bater, nesse caso a gente vai adoçar com leite condensado e se você quiser dar uma consistência a mais, você pode acrescentar um pouco de leite em pó. A gente vai bater na velocidade média, tá? Começa com baixo, espumou, vai aumentando para média, nunca vá na velocidade máxima, tá bom? Porque o creme de leite fresco, ele é danado. Ele tá líquido e do nada ele engrossa. E se você bater demais, você vai perder ele vai virar manteiga e não tem como recuperar, tá bom? Então percebeu que ele tá começando a formar ondas, é porque tá chegando no ponto. Quando você vê que as ondas ficam bem demarcadas ali, com a batedeira, é porque está no ponto certo. A gente já pode utilizar ele para o recheio. Agora vamos para a montagem, né? A hora mais esperada. Eu vou utilizar aqui novamente, como eu fiz no bolo de nozes, o acetato, tá bom? Você pode montar esse bolo na forma mesmo, forra ela com bastante plástico assim, coloca a primeira camada de bolo. Se você fizer dessa forma, a hora que você for tirar o bolo da forma, você vai ter que virar ele de ponta cabeça. E o recheio de chantilly, ele é mais leve, então ele precisa ficar no topo. Então, nesse caso, você vai colocar um disco de massa, vai molhar com um pouquinho de caldo se você quiser, tá? Aqui eu tô colocando para vocês verem, porque normalmente fazem isso, tá? No lugar que eu comprei as cerejas, eles vendem um tubinho assim de 200 ml da calda da cereja. Custou 70 centavos, tá? Só que é muito doce, então você faz o quê? Uma parte da calda para uma parte de água, para ficar mais assim agradável, né? Pode molhar um pouquinho o bolo ou não, porque esse bolo já é bem úmido, tá bom? E vai colocar ali o chantilly e as cerejas picadas. No meu caso, eu já vou montar o bolo do jeito que ele vai ficar. Então, eu vou começar com um recheio de chocolate trufado, tá bom? Então, eu tenho um disco de massa, coloquei um pouquinho de calda só para ressaltar o sabor da cereja. Tô espalhando aqui o creme. Vou colocar as cerejas picadas e, para dar um tchan, umas gotinhas de chocolate também, para dar uma crocância, né? Chocolate nunca é demais, não é mesmo? Agora eu vou vir com a outra camada. E por cima dela vai o nosso chantilly batido e em cima do chantilly eu vou colocar as cerejas. Tem pessoas que picam as cerejas bem pequenininho e misturam tudo no chantilly, mas aí o chantilly vai ficar rosa, tá? Eu queria um chantilly bem branquinho para dar um contraste assim de cor com a massa, né? Então eu optei por fazer dessa forma, mas aí fica a seu critério, tá bom? Você vai espalhar a cereja, não tem segredo. Coloca a última camada, dá aquela molhadinha de novo, cobre bem e leva para a geladeira por pelo menos 5 horinhas. Agora, para dar o acabamento de fora, eu vou fazer uso do chantilly vegetal, tá? Por quê? Porque é uma camada fina e porque ele tem mais estabilidade pro que eu quero fazer, porque eu não vou fazer uma apresentação comum dos bolos de floresta negra antiga que a gente conhece. Diretor, põe uma foto aqui para quem nunca viu um bolo de floresta negra bem cheio de chocolate em cima. Eu vou fazer um pouco diferente, tá? Uma coisa mais elegante. Então, por isso que eu tô utilizando aqui o chantilly vegetal pronto mesmo, vou bater rapidinho com 2 colheres de sopa de leite em pó para deixar ainda mais estável. E agora eu vou passar no meu bolo. Uma camada fina, tranquilo. Eu não sou boleira, tá, gente? Eu sou confeiteira, mas eu não sou especialista em bolo. Eu não sei fazer aquelas camadas super retas. E sim, você também não precisa fazer, tá bom? Porque a gente vai fazer de uma forma que vai ficar perfeito, você vai ver. Espalhe uma camada fina. Tira o excesso com uma espátula se você tiver ou não, ou com uma colher mesmo e leva para a geladeira, tá? Enquanto ele vai firmando lá, agora a gente vai fazer o grande finale. O que eu pensei aqui? Fazer uma redoma de chocolate no bolo, tá? Como se fosse uma grade, uma coisa bem assim, bem abstrata, tá? Para fazer isso, você vai precisar de uma tira bem comprida de papel manteiga, tá? No papel manteiga comum, não precisa ser o totalmente antiaderente, pode ser o papel manteiga comum, tá? O que acontece? O meu bolo tem 20 centímetros de diâmetro, então para cobrir o bolo todo, para dar a volta em todo o bolo, você pega a forma e você vai saber o tanto que você vai precisar de papel. No meu caso, eu precisava de 62 centímetros e meio, né, diretor? É isso?
62,5 centímetros de papel. O meu papel só tinha 60 centímetros. Eu falei, vai assim mesmo, eu vou fazer uns risquinhos abstratos do lado e depois eu encaixo e fica na parte de trás e beleza, tá? Se você quiser, você pode unir, né? Você pode também cortar em várias tiras, unir com um pouquinho de cola bastão, que seca rápido, né? Para você poder ter uma tira completa e contínua, não precisa tampar os buracos. Então, agora que você já arrumou sua tira de papel, você vai derreter um pouco de chocolate fracionado, tá? Que é aquele semi-nobre, não é hidrogenado, é o fracionado, que tem um sabor mais agradável. Ele é fácil de trabalhar porque não precisa de temperagem. Você vai usar aqui entre 100 e 80 gramas, mais ou menos. É bem pouquinho, tá bom? Derrete, coloca ele no saquinho de confeitar e agora a gente vai fazer. Você pode fazer do seu gosto. Se você quiser fazer só riscado, só círculo, tive uma inspiração, comecei a fazer número 8. Fiz 8 do começo ao final, tentei fazer aí, estou meio descoordenado. Fui fazendo aí o número 8. Depois eu fiz alguns arabescos em volta, porque eu sabia que ia precisar tampar o buraco, tá? E mais alguns, assim, aleatórios para colocar em cima. Fez isso, fica ali observando, tá? Não vai pra geladeira, vai ficar ali. Você vai ficar olhando, dá uma abanadinha assim para o chocolate começar a secar. Quando você perceber que ele tá quase 100% cristalizado, porque esse chocolate cristaliza rápido, ainda mais um dia fresco como hoje. É porque tá na hora de aplicar. A gente não pode deixar o chocolate secar completamente, porque senão ele vai se quebrar inteiro, tá? Então, quando você perceber que tá secando o chocolate, ainda tem uns pontinhos molhados, tá na hora da gente aplicar a nossa redoma. Então, você vai pegar o seu bolo com muito cuidado. Se você tiver um ajudante como eu, que eu tenho um diretor, vai ser mais fácil, tá? Porque um pega de um lado, outro pega do outro e assim vai. Você vai pegar a sua tira com chocolate com cuidado, você vai encostar ela no bolo e vai abraçar o bolo com ela, como se estivesse amarrando mesmo, tá? Passa bem, puxa bem, aperta bem o papel para que ele fique bem colado, para que essa redoma de chocolate cole bem no bolo, tá? Dá uma apertadinha se for necessário e aí leva para a geladeira, tá? Desse jeito. Deixa lá uns 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, o chocolate está completamente cristalizado. Você vai perceber que está opaco já o seu papel manteiga, né? Então quer dizer que ele está completamente solto. Então com muito cuidadinho, você vai lá, tira o papel, você vai ver que a sua redoma ficou chiquérrima. Gente, isso é um acabamento maravilhoso. Parece... Vocês vão ver nas imagens que o diretor vai mostrar para vocês daqui a pouco. Parece sim que foi feito por um chefe francês, sei lá, com 50 faculdades de confeitaria. E você pode fazer isso na sua casa. Eu vou confessar pra vocês uma coisa, essa foi a primeira vez que eu fiz, tá? Então assim, não ficou perfeito, mas pra vocês verem como dá certo, e é uma técnica tão bacana, tão simples de fazer e que dá um impacto, assim, a pessoa vê e fala, nossa, como ela fez isso, né? Então assim, gente, muito legal, não só pra esse bolo, como pra outros bolos, vocês confeiteiros que vendem seus bolos, olha que ideia legal, pra dar uma diversificada na decoração, super moderno, né? Atende principalmente festas de adulto, é bem bacana. Depois que você tirou o acetato e a forminha de chocolate tá lá em volta, se ficou algum buraquinho, bota os arabescos e pra finalizar, né, gente? Mais umas gotinhas de chantilly, umas cerejinhas, porque não quer demais. Gente, vocês viram que cenas maravilhosas? Vocês viram que bolo maravilhoso? Chiquérrimo, né? Poderia estar em qualquer vitrine, poderia mesmo, não é mesmo? Então agora chegou a hora mais esperada. Primeiro eu vou comer minha cereja. Gosto de verdade. E agora... Gente, essa massa, ela é muito úmida, muito fofinha. Muito intensa. Que delícia. É muito bom, sério. Não tem cereja demais, não tá muito doce. Essa massa é de comer pura, assim, você não precisa fazer nada, só faça o bolo, você vai adorar. Mas, né, cerejinha, assim, olha, deixa um pedação. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, acho que ficou um pouco longo, mas vocês viram que foram muitos passos até a gente chegar nessa belezura aqui, né? Então é um vídeo que realmente
tem que ter uma explicação melhorzinha para que vocês consigam reproduzir em casa, tá? Claro que isso aqui é uma forma de apresentar, gente. Se vocês quiserem fazer aquele basicão de pasta chantilly, enche de raspa de chocolate, manda bala. O importante é fazer do seu gosto. Aqui é só uma outra forma de apresentar esse bolo tão clássico que é a Floresta Negra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui pra mim, deixa um comentário que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo!